Meus irmãos, graças a Deus por esta oportunidade, o qual o Senhor tem nos proporcionado nesse trabalho de oração aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, UTI Espiritual. A leitura, irmão, nesta noite convido a você para que possamos proceder com a leitura do Evangelho de João, no capítulo 4. Evangelista João, capítulo 4. A começar do verso 43, diz assim a palavra do Senhor, João capítulo 4, verso 43. E 2 dias depois partiu dali e foi para a Galileia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galileia, os galileus receberam, porque viram todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Canaã da Galileia, onde da água fizeram vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo isto que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele logo, e saíram ao encontro os seus servos, e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhe, pois, a que hora se achara melhor, e disseram-lhe: ontem às 7 horas a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Entendido? Podem sentar, meus irmãos. Querido Deus amado soberano, queremos agradecer por esta rica oportunidade de estarmos aqui na tua casa, Senhor, para bendizer e glorificar o teu nome. Te agradecer por este milagre também que tem feito ali em Caná, na Galileia. Pai, tu mudaste, a tua obra permanece mesmo para fazer em cada vida, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a se moldar, Senhor, ao teu prazer, Senhor, não ao nosso prazer, mas para te agradar. Deus, eu te louvo por tudo, fica conosco em nome de Jesus, amém. Podem sentar, meus irmãos. Meus irmãos, graças a Deus por esta palavra, onde tem por título a cura do filho de um oficial do rei. Louvado seja o nome do Senhor. A gente começa a adentrar nessa leitura e vê que no versículo 4, versículo 43, assim: e 2 dias depois partiu e foi para a Galileia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Louvado seja o nome do Senhor. Chegando, pois, a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, esta é uma palavra fiel e verdadeira, é uma palavra profética, onde esta palavra, para quem crê, ela é liberada cura. Louvado seja o nome do Senhor.
porque a palavra de Deus é cura, meu irmão, para o ser humano. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta noite está sendo liberado cura, irmãos, para a minha vida, para a tua vida espiritual, para que possamos crescer na graça e no conhecimento. E o próprio Jesus, ele testificando para aquele povo ali da Galileia, que os judeus não receberam. Em Judá, o pessoal não receberam, porque diz que o profeta da sua pátria ninguém valoriza. Jesus era judeu e lá era chocado. Até o seu próprio irmão, sai daqui, porque senão vão falar, louvado seja o nome do Senhor. Mas depois a gente vê lá na frente dos irmãos de Jesus, como Tiago, João, começa a servir o Senhor com muita diligência. Mas tudo tem um tempo, irmãos? E Jesus ali, em Judá não era bem aceito. Talvez você não tenha sido aceito na sua, onde você mora, no trabalho, porque você é crente na pessoa bendita de Jesus. E o próprio Jesus, como ele mesmo disse, eu não vim trazer a paz, mas trazer a espada. Em outras palavras, juízo. E diz que ele foi para o outro, passou 2 dias, e depois desses 2 dias foi para Galileia. E os galileus o receberam. Ô irmãos, coisa boa é a gente chegar num lugar, a gente ser bem recebido, bem recepcionado, traz, emana uma alegria, uma satisfação imensa, para nós. Imagine para a pessoa que está passando, ela também celebra a nossa presença. E Jesus, irmão, ele tinha uma presença recíproca. Ele chegava, aonde ele chegava, ele emanava alegria. A tristeza, ela tinha que pular fora, não tinha lugar para ela, porque era liberada cura, era liberado realmente sinais e maravilha. Então, Jesus era diferente. Jesus não era tristeza, Jesus era alegria. Sinal disso é que a gente vê que quando Jesus estava ali próximo à entrada da cidade de Naim, ali, Jesus, ele tinha um propósito de passar por ali, porque ali existia uma mulher que tinha perdido seu filho. E o único filho, o projeto dela, eu digo assim, era o futuro dela, era viúva, já tinha perdido seu marido, e agora perde o filho, pronto. Não tem mais nada para viver. A mulher estava desamparada, mas Jesus entra e quando percebe aquela multidão de pessoas chorando, e a mesma, a mãe do escriba também estava chorando, e uma multidão também viu que Jesus estava alegre, porque quando Jesus está no Recife, a gente fica alegre. A palavra de Deus era alegria, a palavra de Deus não é tristeza. A tristeza ela não procede de Deus, a tristeza não vem da parte, não emana da parte de Deus, não emana. A tristeza ela vem da parte do inimigo da tua alma, que não quer que você alegre, ele quer ver você ficar cabeça cabisbaixa, cabeça baixa, não olhando para cima, você vai olhar para cima, olhando para o alto, porque do alto vem o teu socorro e o teu socorro. Ele quer que você olhe para baixo, sempre para baixo. Ter uma vida, não quer que você tenha uma visão de águia, que você tenha uma águia com uma visão ampla. Ele quer que você tenha uma vida lateral, uma visão de galinha, só lateralmente, não vê que está na frente. Mas Deus ele mostra. Deus nos chamou para ser águia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele entra, vai para a Galileia, os galileus recebem. E quando Jesus é bem recebido, irmão, aleluia, é metido uma alegria, uma satisfação para aqueles que o recebem também. Louvado seja o nome do Senhor. E diz que um oficial do rei, observe, um oficial, uma pessoa eminente, uma pessoa de patente, ele tinha o seu filho que estava enfermo. E ele se preocupou que era uma febre, e essa febre começou a se agravar. E acredito, irmão, aqui abrindo um parênteses aqui, que Jesus, irmão, conjecturando aqui, Jesus,
ele veio ali para fazer maravilha, ele não veio para curar, mas a misericórdia é tão grande que ele curava. Mas aquele oficial, irmão do rei, era uma pessoa eminente, tinha dinheiro, tinha tudo, e naquele tempo, irmão, você podia comprar, contratar o melhor médico, mas o melhor médico não solucionava o problema daquela criança. A melhor estalagem, ou seja, no dia de hoje, que tem um plano bom, coberto, tem apartamento, né? Você fica só no apartamento de luxo, mas não pode sanar a situação, o caso que aquele jovem estava vivenciando. Este homem é um homem que será oficial do rei, tinha dinheiro, então tinha condição, então já foi no última, né? Aquele que procurou os médicos, os curandeiros, e nada deu certo, ouviu falar de Jesus e foi, irmão. Tem momento, irmãos, que a gente precisa descer um pouco, deixar de lado as nossas patentes, deixar de lado os nossos títulos. Título é bom, irmão, porque o pensador disse que conhecimento é poder. Se você conhece, é como um cego, uma pessoa com olho só na terra de cego, é rei. Todo mundo enxerga, mas aquela pessoa, ela só tem um olho, então ela é rei. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tem momento que a gente tem que abrir mão, irmão, ali e buscar o Senhor com sinceridade. E este homem deixou suas patentes, ele não questionou que nem a Naamã, mas será que a Bamas lá não tem água, mas tem momento que a gente não pode questionar, a gente tem que obedecer. O profeta falou, a gente tem que obedecer. E aqui este homem ele foi voluntariamente adorar a Deus. Ele não pagou cachê, nem cobraram cachê a ele, mas é a necessidade de manter o seu filho vivo era mais do que a sua postura, do que a sua vaidade. Ele abriu mão da sua posição de estar ali, prostrando assim, pedindo um favor ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí você diz, é pai. Pai, eu sempre digo, pai não é aquele que faz, pai é aquele que honra as causas que veste. É aquele que está junto, aquele que ensina, aquele que educa, aquele que se preocupa. Louvado seja o nome do Senhor. É aquele que quer realmente muitas vezes abrir mão dele mesmo para investir no filho. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o filho, ele vê como fosse o filho, será o espelho do pai. Por isso que a Bíblia, ela exorta, a Bíblia ensina, instrui o menino, a criança no caminho que ela deve andar para a criança e não se desviar. E quando a criança é instruída, irmão, ela aprendeu certinho e vai dar tudo certo. Porque quando começa certo, irmão, as coisas terminam no final feliz. Quando começa errado, o final não é feliz. Louvado seja o nome. Mas esse homem teve um bom encontro, ele foi buscar a Jesus. Foi buscar Jesus e chegando pois a Galiléia, os galileus receberam porque viram todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa. Porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Canaã da Galiléia, onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não vides sinais e milagres, não crereis. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente observa, irmãos, que esse oficial, ele busca o Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor, e pede para o Senhor Jesus entrar na sua casa, descer na sua casa, para visitar o seu filho que estava enfermo. Mas é interessante que no versículo 49 diz assim: disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra.
louvado seja o nome do Senhor. Desce antes que meu filho morra, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a gente sabe que a Galileia, né, onde Jesus estava ali, acredito pelo texto que fala, era um pouco mais elevado para Jesus descer para chegar na casa daquele oficial, ou seja, então tinha uma descida para chegar lá, louvado seja o nome do Senhor. Mas nesse descer, que muitas vezes a gente quando procura Deus, não é Deus que tem que descer, o homem tem que descer diante de Deus, mas Jesus, irmãos, ele entendendo a necessidade de um pai, clamando, um pai desesperado, e Jesus dá uma palavra profética, libera uma palavra profética nesta noite. E ele diz assim: disse-lhe Jesus, vai, o teu filho vive. Louvado seja o nome do Senhor. Vai, o teu filho vive. Irmãos, a palavra ela está sendo liberada. E quem vai dizer que seu filho, louvado seja o nome do Senhor, que o seu filho vai viver ou não, vai depender da sua fé também. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Jesus disse: vai, que o teu filho vive. Ele viu que aquele homem creu, porque Jesus deu a palavra profética, ele não questionou mais, porque Jesus liberou a palavra, e diz que no versículo, Jesus diz: vai, que teu filho vive, e o homem creu na palavra que Jesus lhe disse, e foi-se. Você está entendendo? Jesus falou, Jesus liberou a palavra profética: vai, que teu filho vive. Mas Senhor, ele não chegou a questionar: mas Senhor, mas pelo menos toca no meu filho, Senhor, pelo menos faz uma oração. Não, ele creu, irmão. Então, não adianta você ir para a casa do Senhor por ir. Se você não for para a casa do Senhor com o coração aquebrantado, crendo que Jesus vai falar com você, que Jesus está moldando, Jesus está mudando, aleluia, algo na minha, na sua vida, porque se não for assim, não vai acontecer nada. Mas esse homem, ele creu, ele foi diante de Jesus, saiu cheio, creu naquela palavra e foi para casa, aleluia, porque devemos colocar em prática, quando a palavra ela é liberada. E muitas vezes na igreja, o pastor prega, o pastor fala, e muitas vezes, por costume, irmãos, como até a própria palavra fala aqui, né? Porque Jesus diz que profeta na sua pátria não tem valor, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Mas nesta noite é liberado para mim e para você a palavra profética: vai, o teu filho vive. Então somente creia nesta palavra, volte confiante. Se você veio com indagação, será, como é que vai ser? Se Jesus liberou, se Jesus falou, está falado. Se o homem falou, está falido. Louvado seja o nome do Senhor. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. Isso é fé. Sabendo que o seu filho estava ali enfermo, estava ali realmente, a febre, acredito que já estava num estado bastante avançado, se desesperou-se. Mas Jesus não falou? Ô irmão, se Jesus falou, irmão, confia, crente, descansa, crente, acredita, crente, porque Tomé, irmão, tem momento que Tomé ele teve que ver para crer. Jesus, a paz esteja com todos. E quando Tomé viu, ficou assim: Tomé, não seja incrédulo, Tomé, seja crente. Bendito é o que creu, seja que não viu, Tomé. Então Tomé, toca aqui, Tomé. E Tomé teve que orar, tocar no buraco. Eu só creio se eu tocar no buraco da mão dele, se é ele mesmo. Toca, Tomé, para crer. E tem situação na nossa vida de hoje que é diferente.
É porque o tempo vai, a modernização, as coisas vai modernando, o amor de muito vai se esfriando, a gente vai se acostumando com o sistema, mas o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida e a tua vida. E esse homem, irmãos, não diz que era um cristão, não diz se ele disse que era um oficial do rei, mas era um homem temente à palavra de Deus. Diz que ele creu. Um oficial do rei crê e muitas vezes o crente não crê. Jesus muitas vezes está falando a palavra, fala no louvor, coração fechado, sai para o culto, coração fechado, volta para casa, coração fechado, não aconteceu nada, porque não abriu o coração para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E descendo ele, observe que ele estava em cima, e descendo ele, logo saíram ao encontro os seus servos, porque era um oficial do rei, tinha pessoas ao seu trabalho. Encontrou os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, se este homem ele não deixasse a sua vaidade, se esse homem não deixasse o seu canudo, deixasse seu anel, deixasse a sua patente para buscar a ajuda de Jesus, seu filho deveria estar morto. Seu servo encontrou: olha, teu filho acabou de morrer. Mas esse homem morreu, ele não aceitou. É o desejo futuro do meu filho, ele vai ser concretizado. Eu quero ver o meu filho formado. O meu filho ele vai chegar. O meu filho vai ser um grande homem. E eu não aceito derrota, morte, a vida do meu filho. E ele foi, chegou diante de Jesus. Jesus liberou a palavra profética. Ele segurou a palavra, voltou, porque Jesus falou. E quando ele estava descendo, não chegou nem em casa, os seus servos foram encontrar: olha, teu filho vive. Aí ele, irmão, parece que eu estou vendo aquele homem oficial, quando ele recebe aquela palavra, quando ele vê aquele servo dele caminhando assim, olha, o teu filho vive. Aquele homem, talvez alguém projetando ele, a que hora? Querendo confirmar a palavra profética que Jesus falou. Aí diz a palavra do Senhor, perguntou-lhe: pois a que hora se achara melhor? E disseram-lhe: ontem às 7 horas a febre deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Aleluia. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa de quebra. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, tudo pelo qual o Senhor tem nos concedido, Graças a Deus. Os avisos, instrução, ou que